Começa agora o Gestão Unesp 2017. Aqui no estúdio da TV Unesp, nós recebemos o pró-reitor de pós-graduação, o professor João Lima Santana Neto. Professor João Lima, muito obrigada por sua participação aqui no Gestão Unesp. Eu é que agradeço por essa oportunidade de conversar com a comunidade sobre esses desafios que virão. Professor, assumindo a nossa pró-reitoria de pós-graduação, qual será o significado que a pós-graduação terá nessa gestão para o quadriênio 2017-2021? Então, nos últimos anos, nós investimos muito nas quantidades, né? Nós aumentamos a nossa participação na pós-graduação brasileira, aumentamos a quantidade de cursos, o que foi extremamente importante, porque hoje nós temos pós-graduação em todos os campos praticamente da Unesp. E agora, para esse próximo quadriênio, a nossa meta é investir agora na qualidade, ou seja, é tentar diminuir o ritmo de crescimento em número de programas, mas investir na qualidade, na qualificação desses programas. Professor, além de investir nessa qualificação, há também uma articulação proposta junto à graduação, também à pesquisa e à extensão da universidade. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a importância dessa articulação, desse diálogo entre as pró-reitorias da nossa universidade. Então, na verdade, todas as pró-reitorias estão muito interligadas, né? O que nós estamos tentando fazer agora é requalificar essa ordenação de tal maneira que a gente consiga mostrar para a comunidade, através de ações concretas, que graduação e pós-graduação são duas dimensões de uma mesma característica. A graduação e a pós andaram um pouco distantes nos últimos anos, e a gente quer reforçar esse caráter. Por isso que a graduação e a pós-graduação vão trabalhar juntos. Os dois pró-reitores são da área de humanidades, pela primeira vez na história da universidade, né, para mostrar que efetivamente nós não construímos uma pós-graduação forte sem uma graduação de qualidade. Então, muitas das ações vão ser feitas conjuntamente, em programas onde vamos trabalhar juntos, e todos os editais que nós lançarmos e a nossa perspectiva de trabalho vai ser de forte interação entre essas duas dimensões. Professor, nessa articulação junto com as pró-reitorias, a gestão do professor Sandro, do professor Sérgio, agora com vocês, como parte da equipe gestora, tem algumas palavras-chave e entre elas está a inovação. E a inovação, ela se articula muito ao campo da pesquisa científica, que está articulada à pós-graduação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso, o mundo moderno que nós estamos vivendo exige necessariamente uma releitura do nosso papel de universidade dentro do desenvolvimento do país e da humanidade como uma coisa mais ampla. Então a inovação, ela é uma palavra-chave porque ela exige que a gente repense as nossas práticas. A inovação, ela não significa necessariamente tecnologia. Então, na nossa comunidade está muito associada a essas duas coisas. Inovar significa você propor soluções novas, soluções criativas, soluções para a resolução dos grandes problemas, né? Então, a inovação, ela está presente, ela é fundamental, mas ela precisa ser pensada nessas duas pontas. Inovar atitudes, inovar ações e inovar também, obviamente, pela tecnologia, inovar em termos de equipamentos que possam ser utilizados para favorecer não só o desenvolvimento tecnológico científico, mas também o desenvolvimento interno, ou seja, das nossas aulas, dos nossos cursos de pós-graduação, trazer as possibilidades tecnológicas para o mundo virtual, que nós estamos explorando muito pouco, nas diferentes áreas do conhecimento. Nas diferentes áreas do conhecimento, e de uma universidade multicampus, né? É fundamental que o mundo virtual compareça. Uma das outras palavras-chave fundamentais é a internacionalização. E a gente sempre pensou a internacionalização como mandar gente para o exterior, né? E nós temos que repensar isso, porque o mundo virtual da internacionalização não necessita necessariamente essa mobilidade. A mobilidade virtual, ela pode ser feita de uma maneira diversificada, em que ir e vir é importante, mas o estar no ambiente virtual pode ser mais importante. Então, a criação de cursos e disciplinas que seja feita aqui na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, com alunos de todos esses países, não demanda necessariamente a mobilidade, mas demanda a criatividade de criar conteúdos que sejam de interesse comum, uma língua, né, que unifique todo esse grupo e que possa fazer com que todas essas universidades e esses grupos dialoguem numa língua científica que seja a mesma e propiciando, oportunizando essa possibilidade de professores e alunos estarem conversando internacionalmente através de outras perspectivas, né? E os nossos programas de pós-graduação, eles já estabelecem parcerias internacionais, a própria assessoria de relações externas também para contribuir a essa internacionalização. Nós temos, inclusive, os CDIs, que é aquele conjunto de disciplinas internacionais que a Unesp criou e que é dada em inglês para alunos do exterior poderem vir frequentar aqui.
Então nós temos muitas ideias e muitos planos e nós temos que ser muito criativos em função da crise econômica que nós estamos vivenciando, né, no país, no estado de São Paulo, e de recursos financeiros. Então as crises elas têm um lado perverso, que é exatamente o enxugamento de muitas atividades, mas por outro lado ela permite que a gente use a criatividade e enfrentar a crise como oportunidade para a gente sair dessa situação, né? Professor, e também uma outra palavra que foi muito colocada é a questão da personalização dos currículos, a questão da autonomia das áreas do conhecimento, e tudo isso também dialoga com a organização dos nossos programas de pós-graduação. Sem dúvida. Esse tema é muito importante porque nós estamos vivendo num mundo em que a sala de aula hoje, tanto na graduação como na pós-graduação, é praticamente uma sala de aula medieval. Né? Nós continuamos utilizando, acrescentamos algumas tecnologias novas, mas o ambiente de sala de aula continua um pouco ultrapassado. E o nosso aluno de hoje é um outro aluno. O nosso aluno de hoje é um cara que domina tecnologias, que ele está na internet, ele está no celular, e a gente não deve, de certa forma, criticar isso. Nós temos que pensar numa forma de incluir isso dentro da aprendizagem e dentro da melhoria do conhecimento. Então, de certa forma, quando a gente fala em flexibilização de conhecimento, é um termo que não pega bem, porque ele está contaminado com outras perspectivas de análise. Então, a personalização dos currículos envolve o seguinte: o nosso aluno hoje é diferenciado. A universidade ela é ampla, ela pode permitir uma formação muito mais eclética, diversificada, se nós permitirmos, através de um currículo muito mais abrangente, ele ter uma formação muito mais adequada ao seu perfil. Né? Então, por que, por exemplo, vou usar o exemplo da minha unidade, Presidente Prudente. Então nós temos, por exemplo, o curso de arquitetura, de engenharia, de geografia, de educação. O aluno que entra lá no curso de graduação, ele tem possibilidades de ter um universo de formação muito mais amplo. Na pós-graduação, a mesma coisa. Ele pode ter esse universo mais amplo e ter no seu certificado final algumas habilidades a mais, fruto dos seus interesses e das possibilidades que a universidade pode oferecer. Então, quando a gente fala nessa personalização das estruturas curriculares, significa que a gente vai respeitar mais as habilidades e as potencialidades do aluno e diminuir as barreiras que ele enfrenta para poder exercer isso, que no quadro atual é impossível. Isso exige esforços, exige mudanças burocráticas e de estrutura que tem resistências na universidade, mas eu acho que nós precisamos tentar e começar esse programa. Talvez nos 4 anos dessa gestão ainda não seja possível a gente romper todas as barreiras, mas em algum momento nós precisamos começar isso e enfrentar esse desafio, caso contrário a universidade vai ficar obsoleta, né? E desinteressante para uma parte dos nossos jovens. Né? Professor, pensando nesse pós-graduando, jovem que ingressa num programa de pós-graduação da nossa universidade, vinculado ao plano de gestão dos professores Sérgio, do professor Sandro, há a possibilidade de tentar favorecer a formação no sentido didática, capacitação linguística, né? Em que medida essas ações elas são fundamentais para formar o profissional, seja aquele que continua na academia ou aquele que vai ao mercado de trabalho? São várias questões importantes aí. Nós precisamos sempre ter em mente que a universidade, como o seu próprio nome diz, ela trata da universalidade. Então a universidade não é uma instância local. Ela acontece localmente, mas ela tem que estar antenada com o que acontece no mundo. E nós vivemos num mundo globalizado que exige isso, né? Então, nós temos que ter uma linguagem internacional, que no momento é o inglês. Podia ser outra, podia ser o francês, o alemão, o espanhol, o chinês, que está chegando com força, né? Então nós temos que ter, para conversar internacionalmente, nós temos que adotar posturas que possibilitem isso. E no momento é o inglês. Então nós estamos pensando em uma série de programas de levar o inglês a todas as instâncias da universidade, que não é só a graduação e a pós-graduação, mas também ao quadro de funcionários. Como é que eu posso ter na pós-graduação, por exemplo, uma seção que lida com internacionalização onde os funcionários não dominam a língua inglesa, por exemplo? Né? Então, esse é um primeiro entrave que precisa ser superado, é a gente poder falar uma língua internacional. A segunda questão importante em relação a isso é que a internacionalização e todas as demais instâncias que você mencionou, ela não serve só para que você rompa barreiras, mas ela serve como uma possibilidade de inserção num mercado que é cada vez mais global. Então, apesar do Brasil ter as suas especificidades, do ponto de vista científico e acadêmico, nós estamos dialogando internacionalmente, precisamos ter estruturas curriculares internacionais, numa linguagem internacional, porque nós temos que criar profissionais que vão lidar no mercado de trabalho, hoje cada vez mais internacionalizado. Né? E isso é um grande desafio, porque isso mexe com as estruturas curriculares, mexe com as dificuldades da língua, que no Brasil isso é sério.
Em outros países, quando você vai, por exemplo, para qualquer país europeu, o aluno da pós-graduação, ele já fez no ensino médio línguas, ele já domina pelo menos 2 ou 3 línguas ainda dele. Nós recebemos alunos que vêm do ensino médio fundamental com carências da própria língua portuguesa, né? Então, na graduação, consegue-se resolver parte disso, da língua portuguesa, mas não do inglês. E quando chega na pós-graduação, nossos alunos têm muita dificuldade. Então, nós precisamos criar mecanismos de favorecer a inserção desses alunos num ambiente virtual internacional, num ambiente linguístico, num ambiente cultural e num ambiente tecnológico internacional. E também pensar na formação desse pós-graduando para ser um professor universitário. Sem dúvida. Uma das principais ações do PDI, né, ligados à pós-graduação, é exatamente pensar na inserção desse profissional no mercado de trabalho. Só que nós não temos diagnósticos. Então, para a gente poder, por exemplo, fazer proposições para o futuro, nós precisamos ter um diagnóstico das nossas ações feitas, e cujos resultados vão nortear as ações futuras. Nós não sabemos onde está o aluno egresso da Unesp, o aluno da pós-graduação. Nós temos alguns estudos que foram feitos, mas ainda não são suficientemente densos para que a gente possa estabelecer políticas mais concretas. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é esse diagnóstico. Onde é que está o aluno que sai da Unesp como mestre e doutor? Né? Ele está no mercado? Em que mercado? Ele tem dificuldade? Qual é a resposta? Uma das coisas importantes é fazer com que esse egresso volte para a universidade de alguma forma. Existem experiências internacionais, por exemplo, em que os egressos da universidade ocupam 10, 15, 20% do conselho universitário. E a participação deles é fundamental, porque eles estão trazendo de volta para a universidade o seguinte: olha, eu aprendi isso na universidade. Lá nesse mundo, lá fora, né, eu estou trabalhando dessa maneira, eu estou sendo requisitado para isso. E esse contato favorece a ambos. A universidade se repensando e vendo quais são as suas deficiências e carências, e, por outro lado, quando eu aproximo o nosso egresso, eu estou aproximando um mundo gigantesco lá fora de volta para a universidade, seja através das empresas corporativas ou das empresas públicas, dos lugares onde ele está atuando. Então, ele aproxima a universidade desse outro mundo, né, que é fundamental para o avanço não só do papel da universidade, do reconhecimento dela, e das parcerias que vão sendo estabelecidas no futuro. Né? Professor, há algumas outras ações também no sentido de aprimorar os nossos programas de pós-graduação, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Okay. O Gestão Unesp 2017 vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp 2017 está de volta e aqui no estúdio nós recebemos o pró-reitor de pós-graduação, o professor João Lima Santana Neto. Professor, nós comentávamos algumas ações no sentido da inovação, da internacionalização dos nossos programas e pensando nas práticas pedagógicas que nós comentamos a respeito do aperfeiçoamento, da capacitação do nosso pós-graduando, a universidade ela tem outros espaços como o Senep, o NEAD, a UIN, que podem contribuir nesse diálogo junto à pós-graduação. Sem dúvida, esses 3 setores que você mencionou são fundamentais para a universidade, não só para a pós-graduação, mas para a graduação, para a pesquisa e extensão, só que eles estão sendo pouco utilizados, ou pelo menos não estão sendo utilizados na potencialidade que eles têm. Então, na pós-graduação, nós temos uma série de ideias, de ações, para utilizar mais o ambiente do NEAD e do Senep, no sentido de não só favorecer o intercâmbio de ideias a partir de disciplinas, a partir de seminários, a partir de divulgação de teses, dissertações e de trabalhos relevantes, né? E servir também como uma ferramenta para preparar melhor o nosso aluno da pós-graduação para o mercado de trabalho. Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem enfrentado hoje é que o nosso aluno, ele sai da graduação, ele entra no mestrado, ele entra no doutorado, ele sai para o mercado de trabalho, vai ser um professor universitário e ele jamais pisou numa sala de aula. Ele não tem a didática, ele não tem o timing do professor, ele não tem o conhecimento das técnicas. E, em geral, o que acaba acontecendo? Muitos dos nossos alunos de pós-graduação, quando eles vão dar aula, eles não dão aula, eles fazem uma apresentação em congresso. Né? Eles usam essa mesma estratégia da apresentação de trabalho em congresso para dar aula, e isso não funciona. E nós precisamos mexer bastante nisso. Na agência de inovação, nós temos uma série de ações, porque a UIN ela vai trabalhar muito na interface da pós-graduação com a pesquisa. Né? Ou seja, unificar essas 2 dimensões do conhecimento e das ações da universidade, onde nós podemos, de certa forma, não só ajudar a UIN no sentido de oferecer possibilidades, como a UIN trabalhar mais próximo da gente,
no sentido de estabelecer, inclusive, áreas prioritárias, políticas e editais que deveriam ser abertos para atender também o nosso avanço na área da inovação. Então, são 3 setores realmente fundamentais. Agora mesmo, nessa semana, nós tivemos uma reunião com a diretora da Univesp, né, que é a Universidade Paulista mais nova, que trabalha exatamente com essa questão, pensando nas possibilidades de trabalho conjunto, de concentrar esforços e de agilizar conteúdos mais amplos, que não fique só no âmbito da universidade, mas também no âmbito de todo o estado de São Paulo, né? Professor, essa contribuição imensa, né, que os programas de pós-graduação da universidade têm oferecido muito, vem devido à divulgação científica que ela é estimulada nos programas pela própria CAPES. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância dessa divulgação científica para a visibilidade institucional e também para o aprimoramento dos nossos programas. Isso. Esse também é um grande desafio. Nos últimos 10 anos, foi estimulado que os professores produzissem e publicassem muito, né? E a universidade respondeu a isso. E hoje nós realmente aumentamos de uma maneira significativa a produção do conhecimento divulgado através de livros, de periódicos, etc. Entretanto, agora nós estamos num período em que nós precisamos novamente voltar para a qualidade. O resultado é o seguinte: nós não devemos pensar agora na quantidade de artigos publicados, nós temos que pensar na qualidade, na profundidade, no impacto do que a gente está publicando. Isso significa dizer que, antes, o professor era estimulado, ao término de uma pesquisa, fragmentar o resultado e publicar 3 ou 4 artigos de baixo impacto, porque era valorizada a quantidade. O que nós estamos pensando e querendo passar para a comunidade, que o que nos interessa agora é a qualidade. O que importa é a pesquisa de qualidade, publicada num texto de impacto e que tenha significativa importância e reconhecimento, né? Então, não só na comunidade científica. Não só na comunidade científica, mas para a comunidade de maneira geral. Então, nesse sentido, nós precisamos articular muito isso com a pesquisa e com as próprias agências de fomento, né, para valorizar o conhecimento de qualidade e dar uma divulgação maior para ela. E uma série de políticas vão ser estabelecidas, editais vão ser abertos, no sentido de valorizar e garimpar, através de ações da própria Pró-Reitoria, ou seja, a gente induzir também as áreas prioritárias e fazer com que esse conhecimento, que é o mais importante e necessário para a comunidade, ele possa ser estimulado dentro da academia e cujos resultados possam ser facilmente e rapidamente divulgados, né? Tanto cientificamente a partir das publicações, mas também para a comunidade a partir de programas feitos junto com órgãos do Estado ou com a iniciativa privada, que ele possa ter a possibilidade de ser levado para a comunidade mais ampla. Uma das parcerias que a ProPG implantou nos últimos anos foi com a própria Fundação Editora Unesp, com a coleção ProPG. A perspectiva, professor, dessa continuidade, de incentivar a publicação dos trabalhos dos nossos pós-graduandos? Sem dúvida. O selo Cultura Acadêmica é um sucesso, sem dúvida. Eu acabei de ter uma reunião na editora da Unesp com o professor Gésio e nós estamos vendo qual foi o impacto desses 10 anos de investimento, porque é um investimento alto, né, um custo elevado. Dos 300 títulos publicados pelo selo Cultura Acadêmica, nós temos alguns dos títulos que tiveram em 3 ou 4 anos mais de 7, 8 mil downloads. Ou seja, se isso fosse visto no mercado editorial, no caso do Brasil, é um número altíssimo. E o que é mais interessante, o selo Cultura Acadêmica é totalmente gratuito. Quer dizer, as pessoas podem fazer o download gratuitamente dessas obras, ter acesso a elas, ao mundo de conhecimento de todas as áreas, que vai desde as artes, da medicina, das ciências sociais e humanas, filosofia, engenharias. Quer dizer, é um serviço prestado fantástico, o custo é alto, mas ele é relevante, e a gente vê que pelos downloads, a gente tem gente de todo mundo fazendo esse tipo baixando esses arquivos, baixando esses livros. Tendo acesso ao conhecimento gerado em nossa universidade. Conhecimento gerado na nossa universidade. E o próprio selo também, da própria editora da Unesp, também tem. Foram mais de 20 milhões de acessos nessas obras da editora da Unesp, fazendo com que ela seja uma das mais respeitadas no Brasil por conta disso. Então esse é um programa que nós pretendemos continuar, que ele é importante, ele divulga o nosso trabalho, ele gera uma aproximação com a comunidade e ele presta relevantes serviços por ser gratuito. Professor, paralela à questão da divulgação científica, o financiamento, o recurso destes programas de pós-graduação nesse cenário de crise que o senhor já antecipou, os demais pró-reitores e gestores que aqui estiveram também já pontuaram esse cenário. Para a pós-graduação, qual que é a importância, professor, de buscar esse financiamento externo, ainda mais externo, para garantir a eficiência das pesquisas realizadas nesses programas?
Perfeito. Olha, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento difícil e que o financiamento da universidade, o financiamento da pesquisa se encontra aí com alguns gargalos e nós temos que ter a capacidade, a criatividade e o empenho em buscar outras fontes de financiamento. E várias delas são importantes, mas são duas ações são cruciais nesse sentido. A primeira delas é reforçar o papel da universidade nas agências de fomento. Hoje a Unesp é muito tímida, nós temos poucos professores da Unesp participando desses centros importantes, da CAPES, CNPq, FAPESP, FINEP. Então nós precisamos, de certa forma, sensibilizar a nossa comunidade, que é a segunda maior universidade do país em número de programas de pós-graduação, e nós não temos, por exemplo, coordenadores de área na CAPES. Então nós precisamos ocupar esses espaços. Isso favorece, de certa forma, a nossa inserção mais próxima das agências de fomento. E a segunda delas é buscar outras formas de conseguir o financiamento na pesquisa e na pós-graduação a partir de maior contato com as principais empresas, com o governo do estado, o governo municipal, organizações não governamentais e também através da possibilidade de incentivar os lato sensu. Quase todas as universidades importantes do mundo, elas têm uma forte ação na pós-graduação lato sensu, porque essa é a que mais nos aproxima da comunidade. Né? Porque são cursos de especialização, são cursos de aperfeiçoamento, para atender a um público de profissionais que, em geral, não quer voltar para a universidade para fazer mestrado e doutorado, porque não é esse o seu objetivo. E depois de alguns anos, por uma série de problemas, o lato sensu perdeu muito da sua capacidade de fazer isso. E agora a nossa ideia é reforçar essa possibilidade, e o lato sensu ele pode trazer isso, porque o lato sensu, como está associado a profissionais, ele pode trazer a empresa junto. Por exemplo, a gente acabou agora de aprovar, através de um lato sensu, um programa com empresas, em que a empresa que está financiando o pagamento dos seus funcionários para trabalhar com a Unesp, onde nós temos expertise, onde nós temos conhecimento, oferecer um serviço de altíssima qualidade e com uma contrapartida de financiamento de empresas, ou seja, do que for. Nós não podemos deixar isso de lado. Né? Nós estamos num momento em que nós temos que trabalhar muito ativamente buscando financiamento fora do Estado, mas sem perder essa visão estratégica que é a defesa da continuidade de uma universidade pública, gratuita, laica, de qualidade, porém que tem que buscar financiamento em outros lugares para complementar aquilo que nós temos garantido do Estado. Né? Professor, em defesa dessa universidade, em meio aos desafios que estão propostos, né, para a sua gestão na pós-graduação da universidade, quais as metas para este primeiro ano? Então, nós temos algumas metas importantes para esse quadriênio. Né? O primeiro, como já havia dito aqui, é diminuir o crescimento e melhorar a qualidade. Né? A Unesp cresceu muito nesses últimos anos, uma universidade que tem apenas 41 anos de idade, né? Recém-completados agora em janeiro. O que nós fizemos em 41 anos é gigantesco, perto de que outras universidades demoraram séculos para conseguir. Só que agora nós temos que enfrentar um outro desafio, que é o da qualidade, da inserção internacional, com mais ênfase. E para isso nós precisamos investir em aspectos que levem a melhorar a capacidade nossa de realizar pesquisa de melhor qualidade, de inserir nesse grupo o máximo de docentes possíveis. Nós ainda temos um grupo de docentes que tem potencial dentro da universidade, mas que não está atuando na pós-graduação. Nós temos que juntar laboratórios e juntar pesquisadores de mesma área de atuação, mas que estão trabalhando separadamente. Então nós vamos tentar fazer uma ação no sentido de integrar esses grupos, porque ao integrar nós vamos fortalecê-los e com isso a gente nós conseguimos ter muito mais capacidade de concorrer a editais, de conseguir a aprovação de projetos. Na internacionalização nós temos dois focos. O primeiro é reforçar o que nós já temos, que é com os países do primeiro mundo, com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão. Por outro lado, nós estamos pensando num programa horizontal, um programa Sul-Sul. O Brasil é uma liderança regional, então nós temos que fortalecer os nossos laços com a América Latina, com a África e com a Ásia. Então com a China também já começamos, com a África tivemos já alguns programas com os países de língua portuguesa. Com a América Latina nós temos através da Claxo, através do nosso mestrado do IPRE, que está vinculado à cátedra da Unesco, que é uma relação importante com a América Latina, garantir que é o seguinte, nós temos a oferecer 148 programas de pós-graduação, dos quais a metade de excelente qualidade já.
para países que praticamente não têm pós-graduação. Então, estabelecer convênios em que eles venham com bolsas dos seus países e nós oferecemos um ensino de mestrado e doutorado de altíssima qualidade e gratuito, né? Enfim, nós temos uma série de ações nesse sentido. E, por fim, conseguir, através dessa personalização das estruturas curriculares, formar profissionais com maior capacidade, maior competência, mais criatividade, mais posição crítica, que esteja muito mais apto a enfrentar esse mercado de trabalho com vantagem. Professor, em meio a todos esses desafios, desejo sorte a você e a toda a equipe da ProPG e agradeço a sua participação aqui no Gestão Unesp. Eu que agradeço. Apesar da sorte ser bem-vinda, nosso trabalho vai ser fruto mesmo do empenho e dessa nova visão que essa universidade vai ter com essa nova equipe, que eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com uma universidade mais forte, mais criativa e com uma posição no mundo que ela merece. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as demais entrevistas com os gestores da universidade em nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.